A partir deste momento, vamos dar início ao extraordinário arrebatamento de Maria Lidiana, revelação do arrebatamento da Igreja e do Inferno. De 500 sobem só 15 cristãos. Esse meu testemunho, uma experiência que eu tive com o Senhor. Há uns anos, pregava a palavra do Senhor todos os dias. De segunda a domingo, todos os dias, eu saía da minha casa para pregar a palavra do Senhor. E eu não via assim muito resultado, porque eu pregava a palavra do Senhor e não via almas aceitar o Senhor. Eu achava que o meu trabalho estava assim, não estava tendo assim um retorno. Eu questionei a Deus. Cheguei um dia que eu preguei numa igreja muito longe, e quando eu cheguei em casa eu falei com Deus. Eu achava que eu estava trabalhando por o Senhor, mas almas não estavam aceitando o meu Senhor. E me dormi um pouco triste, porque eu queria que as pessoas aceitassem o Senhor Jesus. E logo quando eu fui assim, já fechando os meus olhos para me dormir, eu vi um poço, assim como assim, uma tampa de um poço na terra. Uma tampa muito grande, muito grande. Ali naquele poço era tudo escuro. E eu vi muitas mãos, aquelas mãos, tudo querendo sair daquele poço, aquelas mãos, muitas mãos saindo daquele poço. E ali eu ouvia os gritos daquelas pessoas pedindo misericórdia para sair daquele poço. Aí eu fiquei assustada com aqueles gritos. E depois eu ouvi uma voz, que eu creio que era a voz do Senhor, que falou com aquele povo que estava ali dentro. Vocês tiveram oportunidade, mas vocês não quiseram. Vocês tiveram oportunidade. E ali o Senhor falou com eles, até o dia que eles estavam na igreja, eles ouviram a palavra e não aceitaram o Senhor Jesus. Ali eu vi o Senhor falando com eles, tal dia vocês estiveram aqui na igreja, tal dia. Eu falava o nome do pastor, falava o nome do pregador que tinha pregado aquele dia, e aquela pessoa não tinha aceitado o Senhor Jesus. Ali eu via, o Senhor repetia vários nomes de pastor, de pregador. E ali eu vi o Senhor falar também o meu nome, como aquela pregadora que falava o meu nome. Aqui em São Paulo, eu me chamo Maria Lidiana, mas lá o Senhor chamou Lidiana. Falou assim, tal dia a pregadora falou meu nome, Lidiana, pregou esse dia, fez o apelo e não aceitou o Senhor. Aí eu me alegrei, porque eu falei, graças a Deus, eu não estou trabalhando em vão, porque o Senhor sabe, eu vou sair todos os dias do meu lar para ir pregar a palavra de Deus, pego ônibus, pego lotação, é um pouco cansativo para a gente fazer a obra de Deus. Quem faz a obra de Deus sabe, a gente tem um desgaste, a gente jejua, a gente consagra, a gente faz o esforço para pregar a palavra de Deus. E muitas das vezes a gente quer o retorno, a gente quer que as pessoas aceitem a Jesus. E ali quando o Senhor falou meu nome, eu me alegrei e me despertei, porque eu vi que realmente tudo está sendo anotado pelo Senhor, e que aqueles que não aceitaram o Senhor Jesus não vai ter desculpa, porque ali estavam aquelas multidões pedindo misericórdia, e o Senhor começava a falar para eles, para aquele monte de pessoas que estavam, aquelas milhares de mãos levantadas ali dentro daquele poço, que eles tinham tido oportunidade, mas eles não tinham aceitado o Senhor Jesus.
Outra experiência também que eu tive com o Senhor foi no ano de 2003. Eu vim sofrer um acidente. E ali esse acidente me custou assim uma fratura no meu tornozelo. Fiquei quase um ano sem poder ir para a igreja. Porque Deus tem seus propósitos, seus planos. Muitas das vezes o Senhor nos prova. E muitas das vezes nas provações que nós passamos, até nas nossas provações, o Senhor tem um propósito. E como eu orava muito, eu pedia muito para o Senhor, eu queria saber aquele versículo que diz assim, que muitos são chamados e poucos escolhidos. Eu tinha esse versículo na minha mente. E eu queria saber como realmente era esse versículo. Só que eu não sabia que por esse acidente Deus ia me revelar esse versículo. Porque eu caí, fiquei 22 dias internado no hospital. Não podia ir para a igreja, fiquei buscando meu Deus, meu Senhor, só em casa. E para mim foi uma prova muito dura, porque eu não podia pregar mais, eu não podia mais ir para a igreja. Eu ficava em casa orando, orava só pelo rádio, me consagrava, buscava a Deus, lia a Bíblia e orando, né? Minha vida, graças a Deus, é essa, é na presença do Senhor. E ali, quando foi um certo dia, eu sentia muitas dores ainda, mas eu achava que alguma coisa Deus ia fazer por mim. Eu fui surpreendida à noite. Porque eu estava, né, depois que eu orei mais de meia hora, até mais, eu orei bastante. Isso foi, quando em 25 de dezembro, foi numa passagem de ano que o Senhor me deu essa revelação, a qual eu estava dentro da igreja. Eu congrego na igreja pentecostal Deus é Amor. E eu congregava na sucursal, ou seja, numa subsede onde reúne todos os bairros nesta igreja. E quando se reúne todo mundo nesta igreja, vem algum pregador pregar na igreja. Ali estava reunido todos os irmãos, estavam em 500 irmãos, mais ou menos, no culto de doutrina. E ali o Senhor me mostrava que entrava ali, no meio de nós, do povo dele, uma pessoa muito estranha, porque as coisas de Deus, tudo tem que ser com ordem e decência. E ali tinha muito barulho, muita gente falando em línguas, rodopiando. E ali falando, quer dizer, para muitos é poder de Deus, para muitos é a presença de Deus. Mas muitas das vezes só Deus conhece os corações, só Ele sabe qual realmente aquele que está, né, voltado para Ele, aqueles que são fiéis e sinceros. E entrou ali uma pessoa ali que não era daqui, tinha a cabeça muito grande, rabo, e entrou no nosso meio, daqueles irmãos, principalmente dos irmãos que estavam ali falando em línguas, gritando, falando ali, eu só sentada no canto observando, olhando, o que está acontecendo, Senhor. Eu perguntava, Jesus, o que está acontecendo? E aquele homem entrava, e ele levava ali dos irmãos que estavam falando em línguas, ele levou a maioria da igreja, ele tirou do meio da igreja aquele monte, seguiu aquele demônio, que era um demônio, seguiram ele, ficou bem pouquinho. E aqueles pouquinho que ficou ali na igreja, eu vi assim de repente que abriu, assim como se viesse duas mãos, abrisse o teto da igreja. E quando abriu o teto da igreja, ficou umas 15 pessoas só. E no meio daquelas 15 pessoas estava eu. Aí o Senhor falou assim, agora vocês vão subir. Eu falava assim, o quê? O Senhor falava, esses que vai subir. Imagine, 500 irmãos, e daqueles 500, só uns 15 eram arrebatados. E ali nós subia, atravessava as nuvens, foi assim, uma rapidez, como se fosse assim, um foguete, já estava lá em cima na glória. Quando nós estávamos lá em cima na glória, meu corpo começou a se aquecer, eu fiquei bem aquecida, eu já fui transformada, eu não vi mais nada, mas eu já estava falando em línguas verdadeiras, que é as línguas dos anjos, línguas em mistério. E ali eu fui lembrando desse versículo, e ali eu comecei já a falar com o Senhor, meu Deus, a sua palavra é verdadeira, o Senhor falou que é poucos, e é muito pouco. Eu não sabia que era tão pouco
Mas quando eu começava já a pensar assim, para ter dó daqueles irmãos que não subiram, o Senhor já tirava da minha mente imediatamente, aí eu já não pensava em mais nada. Mas aí já entrávamos no céu e eu falava assim, verdadeiramente, são poucos os que o Senhor vai levar. Aí depois que eu pensava assim, poucos é aqueles que o Senhor vai levar, o Senhor me trazia novamente. E ali eu fiquei várias horas na minha cama, meu corpo ficou que nem brasa. Eu fiquei ali falando em línguas. Eu pensava assim, será que o Senhor ainda vai me levar novamente? Mas aí eu fiquei assim, alguns minutos na minha cama, não sei se foi 20 ou foi 10 minutos, falando em mistério. Eu mesmo não entendi o que eu estava falando, mas eu sentia que eu não estava mais aqui. Mas com certeza era o Senhor assim, mostrando que verdadeiramente Ele é na minha vida e que verdadeiramente só sobe aqueles que são escolhidos. E são poucos, porque ali eram poucos os que subiam com o Senhor. E a maioria foram enganados. Por que foram enganados? Porque às vezes as pessoas pensam que falar em línguas, gritar, sapatear, já está cheio do Espírito Santo, já é de Deus. Não, nosso Deus, Ele nos examina. Ele vê o coração, Ele vê assim, como que nós estamos, a nossa sinceridade. Louvado seja Deus, e verdadeiramente nós somos aquilo que falamos, nós somos aquilo que vivemos, porque para servir a Deus, nós temos que ter muita sinceridade, fidelidade uns para com os outros. Então muitas das vezes muitos pensam que porque pertence à igreja Deus é Amor, ele já é salvo, ele já pertence a um certo ministério, ele já é salvo. Não é as placas de igreja, não é o ministério que vai salvar nós. Quem vai salvar nós é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai ver a cada um de nós, aquele que é digno, aquele que tem dignidade para ir morar com Ele. Porque quando o Senhor me revelou esse arrebatamento, eu estava numa prova de fogo. Para mim estava sendo muito difícil mesmo, estava assim que nem abandonada, porque muitas das vezes quando a gente fica em casa, quando a gente passa uma prova, somos até mesmo esquecidos, mas o Senhor não esquece os seus escolhidos, porque Ele sabe das nossas intenções, e o Senhor sabe que a minha intenção com Ele foi essa, aceitar Jesus para me morar no céu, custe o que custar, mas eu vou ser fiel até a morte, porque eu quero entrar no céu. E isso tem me custado muito, porque muitas pessoas já olham para mim com aquele olhar de rejeição, como diz assim, não se arruma, não se cuida. Mas uma coisa eu sei, que tudo aqui vai passar, esse corpo um dia vai tombar, ele vai voltar a ser pó, porque do pó nós viemos e do pó nós vamos voltar. Porque o mais importante para o nosso Deus é a nossa vida espiritual, é a nossa vida com Deus. Glória a Deus. E essas foram as grandes experiências que eu tive com esse Deus todo-poderoso, o Deus que conhece a cada passo que nós damos. Ele conhece a minha vida, Ele conhece a vida de cada irmão, Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Deus conhece, Ele revela mesmo, Ele mostra. Eu creio sim nos arrebatamentos que Deus mostra para as irmãs, para os irmãos. Eu creio, porque Deus também, essas duas experiências que eu tive com o Senhor foi muito real. Foi como se a gente estivesse vivendo naquele momento, estivesse acontecendo. Isso que eu vi foi muito real. Eu senti assim, eu fiquei arrepiada quando eu vi aquelas pessoas gritando, pedindo misericórdia. Eu fiquei também, assim, muito temerosa quando eu vi o Senhor me levando para aquele arrebatamento. Eu me senti um temor muito grande, porque eu vi que as coisas de Deus não são brincadeira e não adianta a gente querer viver de aparência, porque Deus, Ele conhece nós. Não adianta a gente querer gritar, querer dizer que está cheio de Espírito Santo, porque o Senhor conhece verdadeiramente aqueles que são sinceros com Ele. Em nome de Jesus Cristo,
que Deus possa falar nos corações dos irmãos, das irmãs, através desse testemunho, que as irmãs fiquem firmes com o Senhor Jesus Cristo, porque olha, é a minoria que sobe, é a minoria. Imagine, de 500 pessoas, o Senhor me mostrava ali, é claro que foi o Senhor, ele fala conosco por parábolas, foi uma comparação do que é o arrebatamento do Senhor. Quer dizer, não é a multidão que sobe, o Senhor sempre é com a minoria. Isso nós vimos desde o princípio, quando o mundo foi acabado já uma primeira vez no dilúvio, naquela cidade também, de Sodoma e Gomorra, foi só a família do sobrinho de Abraão que se salvou. Ainda a mulher não teve nem condições, a mulher de Ló ainda olhou para trás, ainda não subiu. Na verdade foram 3, só Ló e as 2 filhas. E agora na vida de Jesus também não vai ser diferente, vai ser a minoria, porque se nós formos observar, a geração de hoje está pior do que Sodoma e Gomorra. As pessoas estão aí, nós não podemos fechar os olhos e dizer que não está acontecendo nada, porque nós sabemos que está sim acontecendo coisas absurdas, e não é no mundo, não é no meio dos incrédulos, é no meio daqueles que dizem que é de Deus, que é povo de Deus. Aqui no Brasil é muito escândalos dentro das igrejas, é muito escândalo com a palavra do Senhor, mas aquele que for de Deus, verdadeiramente ele vai ser salvo pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, porque eu vejo que é um homem que tem compromisso com Deus. Desde o primeiro dia que eu ouvi, o Senhor tocou em mim. Eu pensei que o irmão até pertencesse ao Ministério Deus de Amor, porque eu vi assim, o irmão é um homem de Deus, uma pessoa que tem compromisso com Deus, um homem sincero, fiel, e verdadeiramente Deus revelou a palavra dele para o servo dele, é um ministro do Senhor, uma atalaia. Então que maravilha quando a gente vê homens e mulheres que têm compromisso com Deus. Às vezes eu estou conversando com o irmão, eu já começo a sentir a presença do Senhor, a graça de Deus. Por quê? Porque é um homem salvo. Eu também falei para ele, Deus mostrou o irmão vindo aqui no Brasil, e o irmão estava de branco, não estava assim como um servo, assim como uma pessoa comum, ele vinha assim como um anjo, como enviado de Deus para cá. Por quê? Porque eu creio que Deus também tem uma obra contigo aqui, pastor. Deus vai usar o irmão aqui ainda, porque aqui necessita de homens, de profetas, que tenham compromisso com a verdade, que não tenha medo de pregar a verdade, de falar verdadeiramente as coisas que aborrecem a Deus, as coisas que não agradam o nosso Deus. Amém? Esse é o meu testemunho, em nome de Jesus Cristo, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.